Olá, e hoje estamos com mais um bate-papo com experts sobre gestão de clínicas estéticas com o biomédico Michel Santana, administrador hospitalar, especialista em gestão em serviços de saúde e gestão educacional, mestre em serviços de saúde. Atualmente é professor, gestor geral de operações hospitalares e membro do Comitê de Ensino e Docência do Conselho Regional de Biomedicina 1. Seja bem-vindo, Michel. Obrigado. Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que o pessoal vai nos ouvir ou assistir. Obrigado, Gabriela, pelo convite. Muito bom a gente poder ter essa oportunidade de poder contribuir compartilhando conhecimentos, compartilhando experiências, com quem, obviamente, esteja interessado e querendo crescer cada vez mais nessa área de gestão em saúde. Perfeito, excelente. Eu que agradeço pela tua presença e por disponibilizar uns minutos aqui para a gente conversar um pouco sobre esses assuntos, né? Então, Michel, gostaria que tu me falasse um pouco o que é mais sensível na questão da gestão das clínicas estéticas. Pois é, particularmente das clínicas estéticas, a gente tem a gestão como um todo, ela tem vários aspectos sensíveis, né? Primeiro eu vou falar num geral, depois a gente passa por uma questão mais da clínica estética. Então a gestão tem vários aspectos, a gestão em saúde, né? Tem vários aspectos sensíveis, muito porque o serviço de saúde ele é algo intangível, ele é diferente, por exemplo, de uma gestão de um negócio em que ele vende um produto. O produto, você vai, por exemplo, num supermercado, vai lá, compra aquele produto, você adquire, eventualmente tem uma garantia em cima daquele produto, se tiver algum defeito você faz a troca, mas quando a gente fala da gestão em serviços de saúde, da assistência em saúde, como que você faz se tiver um problema com esse serviço? Não tem como você só trocar, né, esse serviço. Exato. Então, por isso que ele é mais sensível. A gente falando propriamente, especificamente, aí, então, dos serviços de estética, a gente vai falar principalmente da gestão de insumos, da gestão de materiais, que envolve uma clínica estética, desde uma clínica estética pequena até uma rede de clínicas, até várias unidades, dependendo se você vai gerenciar essas várias unidades ou se você vai ser responsável técnico e gerenciar uma unidade, ou mesmo se a clínica for sua. Em Uhum. todas essas dimensões, a gestão de insumo é o que fica mais sensível. Por quê? Justamente porque você precisa fazer uma série de cálculos, uma série de controles de utilização desses insumos para que o seu negócio seja sustentável, para que o negócio fique sustentável, né? A gente fala muito na área da estética da pessoa ser boa tecnicamente naquilo que ela faz, em termos de procedimento estético, em termos de assistência ao paciente, mas nada disso adianta se você não fizer um controle de insumos, um controle de materiais, bem Exatamente. regrado, né? Bem de uma maneira muito controlada, e isso envolve basicamente conceitos muito iniciais e primordiais de gestão em saúde. Então, controle de Com insumos que vai certeza. desde a análise de fornecedor até a compra, até a aquisição e até a guarda e uso desse material, todo esse processo, o gestor ou o biomédico que estiver à frente da clínica de estética, ele tem que estar muito consciente e tem que fazer esse controle de maneira muito afinada, né, de maneira muito empenhada. E eu acho que, né, Michel, acaba sendo uma atividade que muitas vezes foge da habilidade de quem está à frente ali da clínica, né? Nem sempre a pessoa que é a dona da clínica, ela é a gestora ou o gestor, ou, né, às vezes, muitas vezes, quem está à frente que está aplicando os... Agora me fugiu. Os Corta. insumos, né, É, quem os está fazendo os procedimentos é o biomédico. Então tem que ter alguém muito preparado para que consiga controlar, porque às vezes pode vencer o produto se tu não faz uma previsão correta, né? O produto pode vencer, é um produto caro, às vezes tem que acabar descartando, né? Ou às vezes tu não pede, aí vem uma demanda, demora para chegar esse produto. Então, eu acredito que sim, essa gestão ela se torna extremamente importante e indispensável, né? E no caso, tu trabalha com isso, tu dá esse tipo de assessoria, Michel? Tu faz esse tipo de assessoria? Exatamente.
Exatamente. O que a gente faz bastante é a consultoria inicial, então, dessas clínicas, né? Então, a gente tem bastante, hoje, né, a área da estética é bem consolidada na biomedicina, e a gente tem vários biomédicos, então, que se formam, fazem a pós-graduação e abrem a sua própria clínica. E aí, Uhum, justamente nesse momento em que você abre as portas, se a gente não estiver falando de franquias, onde a gente já tem uma previsão de demanda, se a gente estiver falando de clínicas próprias, a gente terem que calcular, tem que previsionar o quanto de insumos, o quanto de materiais eu vou precisar inicialmente, né? E uhum. essa é uma percepção que ela pode variar muito da região que você vai estar localizada, a cidade que você vai estar localizada, né? O seu poder de marketing. Então, toda essa previsão de demanda que influencia, obviamente, na previsão de insumos que você vai ter que adquirir, sem que você leve prejuízo, tendo Uhum. insumos comprados a mais ou que você falte com o serviço porque não tem um insumo. Então, toda essa Isso. previsibilidade inicial a gente faz, né? A gente senta, faz todo um estudo de alguns aspectos, faz essa previsão e aí a gente parte para os passos do quais cuidados que a gente tem que ter para a compra também desses materiais. Então, a partir da previsão de Isso. demanda, quais são os cuidados que a gente tem que ter para comprar um insumo de qual fornecedor, como fazer uma análise de fornecedores, fazer qual a previsão de entrega desses insumos e o que fazer com esses insumos depois que eles chegam na clínica para que a gente faça o controle de utilização dele, né? Então Uhum. chegou lá uma caixa, o quanto que eu vou usar dessa caixa, por quanto Isso. tempo, Aí, qual é o acho que valor dessa caixa, né? entraria já na pergunta de como que se realiza, então, esse controle de insumos, né? Não sei se tu quer aproveitar já e falar um pouquinho sobre isso também. Não, com certeza. Bom, primeiro passo, obviamente, é fazer um inventário de todos os insumos, de todos os materiais que você vai utilizar na clínica, né? Esse é o primeiro passo. Então, a partir do momento que se escolher o fornecedor, então a gente fez a previsão da demanda, escolheu o fornecedor, então a gente faz a compra, recebe esses materiais. O primeiro passo é fazer então todo o inventário, né? Então a gente vai colocar lá inventário, basicamente o descritivo de cada um dos insumos, a quantidade que foi comprada e a gente vai fazer um controle de utilização desses insumos. Como que a gente faz esse controle de utilização? A gente vai utilizar um conceito que na gestão a gente chama de valor de utilização. Tá? O que é Uhum. o valor de utilização? Basicamente, você, dentro de um determinado período de tempo, pode ser um mês, por exemplo, então, dentro de um mês, o quanto que eu utilizo de um injetável X, de um injetável Y, de uma seringa, de uma agulha, de luva. Então, a partir do inventário, eu faço toda essa previsão também em um mês da quantidade que eu vou utilizar de cada um desses materiais. E essa quantidade que eu vou utilizar, eu vou multiplicar pelo valor unitário dele. Né? Então vamos supor que um Entendi. determinado injetável, ele custe unitariamente, uma unidade desse injetável vai custar R$ 20. Tá? Uhum. E nesse um mês, durante esse período de tempo, eu vou utilizar 10, né, desses injetáveis, 10 unidades desses injetáveis. Então, qual que é o valor de utilização desse injetável nesse mês? R$ 200, né? Então, eu vou Sim. utilizar 10 unidades multiplicado por R$ 20, então eu tenho um valor de utilização de R$ 200, tá? É, isso é muito importante porque às vezes a gente pode pensar, poxa, um injetável custa R$ 10, um injetável X custa R$ 10, o injetável Y custa R$ 50. Qual é mais caro? Qual que é mais custoso para clínica? O de R$ 10 ou o de R$ 50? Depende Aí, justamente desse valor de utilização, sim. E né? aí tu consegue até prever que valor a clínica tem que cobrar pelo serviço também a partir desse cálculo? Se consegue E, chegar a um valor também? É para isso também. Exatamente. Então, você sabendo qual é o valor de utilização de cada material e, Hum. a e, obviamente, a demanda que você vai utilizar, você consegue saber qual é o preço do serviço que você vai ter que cobrar para ter a sua lucratividade. Né? É importante que o Uhum. serviço, na prestação do serviço, você tire, obviamente, todos os custos que você tem e tenha, claro, uma lucratividade que é para isso que o seu negócio ou a sua clínica vai ficar sustentável, né? Interessante. Então,
quando a gente faz o controle de valor de utilização, então aquele que custa R$ 50, mas eu utilizo 2 unidades desse insumo naquele mês. Então o valor de utilização dele é de R$ 100. Aquele que custa 10, perdão, aquele que custa 20 e eu utilizo 10 e o valor de utilização dele é R$ 200, então ele é mais custoso. Embora Entendi. no unitário, né, no unitário ele Sim. seja mais barato, Uhum. mas no valor de utilização, que é essa quantidade que eu vou utilizar em um determinado período de tempo, ele é mais caro. Então eu tenho que ter maior controle sobre ele, eu tenho que fazer uma previsão melhor sobre ele, né? E é por isso, não sei se até dá para a gente falar muito por cima, Fica à vontade, pode e falar. é uma das classificações que a gente utiliza em insumos de saúde, insumos de outras áreas também, mas como aqui a gente está especificamente na área da saúde, a gente utiliza uma classificação muito conhecida, uma metodologia, na verdade, muito conhecida de controle de materiais, de insumos, que é a chamada classificação ABC, tá? O que é a classificação ABC? Bem genérico, né, na fala aqui para todo mundo entender, a gente basicamente pegaria 100 materiais, 100 insumos, aquele inventário, né, da clínica, 100 materiais então, e a partir daí eu vou fazendo esse cálculo de valor de utilização de cada um, ou seja, o preço do quanto custa esse material unitariamente, multiplicado por quanto eu vou utilizar desse material em um determinado período de tempo, né? E a partir daí eu tenho os valores de utilização de cada um desses insumos. Pela classificação ABC, o que é a classificação ABC? Classificação A são aqueles materiais, então, que eu vou ter que tem maior valor de utilização e, portanto, são aqueles materiais que eu tenho que eu tenho que ter maior atenção para controlar, né? Para sua Uhum. utilização, porque ele é mais custoso. Na outra ponta, no C, na classificação C, nós temos os materiais que que têm um menor valor de utilização, então são menos custosos para a clínica, ok? E no meio, o intermediário, os materiais B, que eles ficam então ali num valor de utilização intermediário. Por que eu falei de 100 insumos para fazer essa classificação? Porque isso é dado em porcentagem. Basicamente, eu vou pegar 50% dos materiais que têm menor valor de utilização e vou colocar na classificação C. Vou classificá-los como materiais C, ou seja, são materiais que têm menor valor de utilização. Na outra ponta, a gente vai falar de 20%, ou seja, na classe A, 20%, os 20 materiais que têm maior valor de utilização, eu vou classificar então como A. E os outros Uhum. 30%, os 30 valores de utilização intermediários, eu vou colocar então na classe B. Então, a partir daí, eu consigo classificar todos os materiais da clínica. Normalmente, a gente tem bem mais do que 100 Sim, eu ia te insumos, perguntar, não ia né? estar dando só um exemplo, mas se tiver mais, coloca. Mas sempre nessa Sim, proporção, 50, 30 e sempre, 20? exatamente. 20 A no gente, A, 30 intermediário nessa, e 50 no C. Que o C é e, o mais em conta, seria? exatamente. Eu dei o exemplo de 100 para ficar mais fácil aqui a Sim, gente sim, entendi. fazer mais didático, né? Não, interessante. Eu Mas acho que a é gente fazer importante na... quem tá para abrir o seu negócio que pense nisso, porque eu acho que a gente acaba não aprendendo isso, infelizmente, durante a graduação, É, né? Algumas pós, talvez em estética, podem abordar alguma coisa, mas acredito que não seja tão específico assim, né? Então, eu acredito é, que sim, né? Acho que é uma dica extremamente importante para quem está começando, quem quer abrir sua clínica estética, que tem todo esse outro lado também para pensar, né? Então, é, exa- ou a pessoa estuda, para e pensa, consegue fazer sozinha isso, além de fazer os procedimentos, ou que ela tem uma pessoa de confiança treinada que saiba, então, fazer toda essa parte do gerenciamento, que, né, às vezes seria até o ideal, assim, dependendo da demanda que esse profissional tem, né? É bom ter alguém é. auxiliando, eu acho, nesse contexto, né? O que acontece, né, Gabriela, assim, os cursos de graduação na área da saúde, eles falam muito pouco dos aspectos mais de gestão ou de Sim. administração, tá? Uhum. A gente tem uma carga horária, nos cursos tem uma carga horária que vai falar de alguns aspectos, mas é muito pouco Muito geral. e muito geral, então não dá para a gente entrar muito em detalhes. Então, qual que é até Uhum. a sugestão, né, que eu falo para os alunos ou para quem está egressando da faculdade? Obviamente, é procurar uma pós-graduação, não só na área técnica que deseja, mas também numa área mais De gestão. administrativa,
de Uhum. gestão, então numa MBA, uma pós-graduação. Eu fiz como pós e também como outra graduação na administração hospitalar, justamente Tu me para comentou. Aham. exatamente, justamente para me aprofundar mais nesses aspectos e, obviamente, isso se tornou a minha carreira durante aí pelo menos 13 anos. Então, tu é Então, a pessoa da gestão, né? Querem saber de gestão, é só falar com o Michel. pode Tá bem falar, modéstia à aprofundado na parte, área. Que bacana, é, bacana. são os assuntos que eu abordo nos É, eventos, né, que a gente até sim, participou em conjunto. Então, são assuntos isso. mais ligados à gestão, porque eu sei que faz diferença. E aí, algumas pessoas buscam isso por conta própria, outras pessoas acham melhor contratar uma consultoria, uma assessoria, que aí, Sim, que obviamente, eu também é também posso válido, entrar. né? Também E é também é válido. super válido, Então, né? assim, também te ouvindo falar assim, né, é um campo de escolha também de atuação do biomédico, né? Por isso que eu quis É, te chamar, quando a gente conversou lá no congresso, tu me disse, eu trabalho nessa área, eu disse, poxa, que legal. Eu disse, vamos fazer um bate-papo, né? Eu nem tinha lançado ainda o programa quando a gente conversou, mas eu te coloquei na lista porque é mais uma opção, né? E a ideia desse programa aqui, desse bate-papo, nesse primeiro momento, é falar das opções, né, das áreas de atuação do biomédico, o que ele pode fazer, porque são tantas áreas, e quando a gente fala em gestão, tá, a pessoa fica pensando, mas o que exatamente, né? Então, vamos para a nossa última pergunta, Michel, e fala então sobre um pouco da atuação do biomédico no mercado de gestão em saúde, o que ele pode fazer, né? Já deste aqui um exemplo teu, mas eu sei que tu teve várias, assim, experiências, né? Tu teve várias experiências em locais diferentes, então fala um pouco desse mercado da atuação do biomédico. não, bacana. Por que que é importante? A gente até focou muito aí para o pessoal da estética, mas isso é válido Isso. para o pessoal que vai exercer cargos de liderança ou de gestão em laboratórios clínicos, hospitais, enfim. Porque existe uma preocupação do serviço de saúde de ser sustentável financeiramente, e aí a parte da Uhum. gestão faz muita diferença, e o biomédico consegue ocupar esses espaços hoje muito bem, de maneira muito competente, seja em hospitais, laboratórios, principalmente, né? Uhum. Por quê? Porque justamente faltam profissionais com esse olhar. Então, se o profissional Isso, porque biomédico às vezes a busca, pessoa assim, é um administrador, mas daí às vezes o administrador ele não tem todo o não tem a visão know-how da técnica, né? saúde, ele não tem noção. É, E aí que eu acho que, exato. né, o biomédico se encaixa super bem Isso. nessa questão também, né? Então não é difícil, né, profissionais biomédicos assumirem cargos, por exemplo, de gestão de unidade de laboratório, ou mesmo Uhum. de gerência de operação hospitalar, de gerência de qualidade, de controle de qualidade. E aí são cargos que vão exigir uma visão mais, obviamente, de gestão, principalmente Uhum. trabalhando com o quê? Trabalhando com indicadores. A gente conversou muito agora a respeito de indicadores de insumos, de controle de insumos, mas a gente tem vários indicadores, né? A gente tem Sim, indicadores de desempenho de equipe, é, sim. indicadores que vão te dizer o quanto o seu serviço está de acordo ou não, então entra a questão da Uhum. qualidade. Sim, Então, para tem os você, indicadores do controle, próprio controle de qualidade também, né? exato, Dentro do laboratório. É uma então área para muito você ampla. Então, para você aprender a trabalhar com esses indicadores, interpretar esses indicadores, porque qual que é o grande lance da gestão? Não é basicamente você ver os indicadores, é você ver e interpretar, saber o que você está indo bem e o que você precisa melhorar. E aí Isso, e vem a fazer questão a tomada de resolução, decisões. a resolução do Isso. problema, né? Então Sempre com você a parte planejar uma resolutiva. série de planejar uma série de ações para resolver tomadas de decisão para resolver o que está indo mal, então Exato. que você precisa corrigir e também fortalecer aquilo que está indo bem. Falar, isso aqui está indo bem, mas não é para deixar de lado, a gente precisa melhorar sempre, né? Isso. Então por Uhum. isso que interpretar os indicadores é muito bom, né? É importante tanto para quem for trabalhar, então, como a gente falou, abrindo a própria clínica, tá? Mas também para esses biomédicos trabalhando aí na gestão de operação clínica, de operação hospitalar ou de E até operação concursos, laboratorial, que eu não é acho, incomum. às vezes, né? Concursos às vezes pode abrir portas, ou daqui a pouco até fazer parte da equipe, né? Não sei Não, se existe, já por tem, exemplo, acho que sim, né?
as carreiras na saúde pública, por exemplo, você trabalha com Isso. indicadores, né? Então, para Uhum. você fazer ações de prevenção de alguma doença ou ações de combate a alguma doença, a própria Covid-19, quando a gente tinha os planos de vacinação, as tomadas de Isso. decisão para não faltar vacina, né, para todo mundo. Então, como que você trabalha a gestão desses insumos? Né? Ou seja, onde você vai precisar mais desses insumos, onde você já tem esses insumos distribuídos e pode colocar para outro local. Então, tudo isso é gestão, é gerir justamente esses indicadores para você manter a operação no máximo, no melhor patamar possível, né? No máximo de qualidade possível. Perfeito, então, Michel. E hoje, atualmente, tu trabalha na docência. Fala um pouquinho só do que tu está fazendo atualmente, assim, né? Tu me disse que gerencia também, né? Tu trabalha com umas Isso, clínicas. isso. Atualmente, né? Eu estou, inclusive, aqui na universidade onde eu ministro aula, justamente nesses temas, né, na docência, isso Uhum, sempre há 15 anos que eu estou ministrando aulas, e aí passei por diversas instituições, e uhum. também, além disso, claro, da carreira, obviamente, da gestão, sempre ligado a alguma empresa, ou de maneira autônoma, através de consultorias e assessorias, que Ah, é hoje bacana. até o que está focando mais, né, então, assim, até se o pessoal se interessar, pode entrar em contato, a gente senta, faz um Vai primeiro deixar o teu bate-papo. contato na parte ali da Legal, dos legenda. caracteres. Isso, na Então, legenda ali, aqui, né? né, Que pode seguir aqui. na verdade, a gente tem 1 minuto e meio desse vídeo inicial que ele roda no Instagram. E aí eu convido o pessoal a migrar aqui para o YouTube, porque é onde a gente tem mais tempo, né? Consegue deixar o vídeo mais tempo para ver toda a entrevista, né? Não, que bacana. Então, É, justamente a gente pode hoje muito auxiliar até à distância, sim, dependendo sim. da dimensão da necessidade. A gente pode fazer à distância, então não tem fronteira, a gente faz. Como aqui, por exemplo, uma Facilitou conferência, muito hoje em dia, estudo o né? caso, Ah, então a gente consegue estudar o caso à distância, consegue entender as dores, consegue propor algumas coisas, né, algumas ações mesmo à distância e, claro, presencialmente. E aí a gente pode prestar esse serviço da melhor maneira para manter a qualidade ou melhorar ou até deixar o serviço muito mais rentável. muito bem, Michel. Te agradeço muito pela tua participação, né, por dispor do teu tempo para estar aqui conosco, né, compartilhando. Acho que é um assunto bem relevante, tanto para profissionais quanto para estudantes que estão tentando decidir para qual área, né, desejam atuar. E gostaria, se tiver alguma mensagem final que tu quiser deixar para os nossos telespectadores, fique à vontade. Não, acredito, mais uma vez, só agradecendo, né, a oportunidade. Eu acredito que o importante é a gente deixar essa pulguinha atrás da orelha das pessoas que querem ter a sua própria clínica ou que almejam algum cargo de gestão e de liderança, que possam se interessar mais pelo assunto, buscar mais conhecimento nessa área, porque aqui o tempo é curto, né, não dá para a gente falar tanto, Isso. Mas a mas ideia pelo é menos deixar justamente essa semente essa. plantada. É trazer alguém que eu conheço, que eu sei que faz um trabalho legal para proporcionar assim, ai, com quem eu falo, né? Então, os outros Uhum. colegas que eu convidei, que ainda virão também, né? Tem outros que vão gravar, é justamente isso. Elas, mas indica alguém, quem? Não, já tá ali, né? Acho que são pessoas assim que Isso, eu confio, acredito no trabalho e que fazem assim, fazem um trabalho bem feito, né? Então são opções assim, quero ir para a área tal, com quem eu poderia falar, né? Então o nosso bate-papo também é para isso, é para poder esclarecer um pouco com é, quem, né, dá para se falar, conversar, ou quem está atuando na área, né? Acho que é bacana proporcionar essa oportunidade assim para quem está assistindo, né? exatamente. Então, acho que a ideia é justamente a gente deixar essa sementinha plantada e que o pessoal possa buscar um maior conhecimento, né, nessa área para deixar tanto o seu serviço, seja próprio ou seja um local onde você trabalha, deixar de maneira com muito mais qualidade, muito mais sustentável, né, e que possa ser, lembrando que a gente tem o paciente na ponta, não é um produto, o serviço de saúde não é um produto que a gente troca, Exatamente. né? Deu problema aqui, gangrenei o nariz daquela pessoa, não tem como eu Não trocar o é nariz assim. dela, né? Não É funciona assim, perigoso. então a Não, gente lembra, né? tem muitas coisas envolvidas, né, na saúde que não é É, um comércio, né, como se comprar alguma coisa. é, Às vezes tinha um professor que brincava, né,
professor Renato falava, como é que é? Compre um rim, ganhe alguma, né, um pulmão de graça. Não é assim. Exatamente, exatamente. Não Então, existe para isso na saúde. trabalhar da melhor forma possível nessa intangibilidade no serviço de saúde, nada melhor que buscar conhecimentos também na área de gestão, não só técnicas, né, conhecimentos técnicos, mas também na área de gestão e saúde. Muito bem, Michel. Obrigada mais uma vez. E então ficamos por aqui hoje. Encerramos mais um bate-papo com o Expert. Até a próxima.